Bom, pessoal, aqui eu vou apresentar ou rever, para quem já assistiu essas aulas, né, alguns conceitos importantes que já estão sendo explorados lá nos exercícios, mas é bom a gente dar uma reforçada. O primeiro conceito é o conceito, são dois conceitos que estão aqui, né, o conceito de posição e de trajetória. O conceito de posição é a localização de um corpo, pode ser um corpo qualquer, um carro, uma pessoa que está se movendo, em uma trajetória que seria o caminho ao longo do qual essa pessoa está, esse corpo está se deslocando, está se movendo. A melhor representação que a gente tem, representação inclusive real, né, que a gente encontra no dia a dia, são os marcos quilométricos das estradas. Aqui eu tenho, por exemplo, na figura da esquerda, o ônibus na posição 90 quilômetros. Essa estrada começa em algum lugar, termina em outro lugar, mas eu sei que esse cara, nesse instante, esse ônibus, nesse instante, está no quilômetro 90. Aqui na figura ao lado eu tenho o carro azul no quilômetro 90, o ônibus no quilômetro 90 também, e o outro carro no quilômetro 60. Isso é importante porque imagine que você esteja fazendo uma viagem, uma estrada longa, e em algum momento acontece algum acidente ou um defeito no carro, e você precisa buscar socorro, pedir socorro, atendimento de emergência, um reboque, alguma coisa assim. E não tem nenhuma referência, não tem nenhum prédio, não tem nenhuma cidade próxima na estrada, a não ser os marcos quilométricos. A única referência que a gente tem, que você teria nesse caso, são os marcos quilométricos. Então você vai ligar lá para o socorro e vai dizer a estrada em que você se encontra e qual é a posição, a sua posição. Você vai procurar uma placa, a plaquinha mais próxima. Elas ficam separadas normalmente de 1 quilômetro de distância. Então você vai ter que andar, na pior das hipóteses, 1 quilômetro. Andando para frente ou para trás, você vai encontrar essa plaquinha de localização. Aí você diz onde você está e o socorro chega até esse ponto. Okay? Então, posição é a localização do carro, do corpo, do ônibus, seja lá o que for. A gente vai usar as palavras corpo, móvel, objeto, carro, para representar coisas que estão em movimento, objetos que estão em movimento. Tá? Então, esse é o primeiro. Dois conceitos importantes. Posição é a localização sobre uma trajetória que é a estrada, que é o caminho. Aqui eu estou colocando estrada, mas as trajetórias podem ser muito mais genéricas. Eu posso ter uma trajetória totalmente curva, assim, totalmente arbitrária. Posso ter, inclusive, trajetórias aéreas, né? Um avião, ele não anda numa estrada. Tá? Então, esses são os primeiros conceitos. Aqui uma outra representação de posição, a gente pode fazer graficamente, sem ter que fazer desenho muito elaborado, uma trajetória genérica, como essa curva aqui. E esses valores, P1, esses pontos, P1, P2, P3 e P4, seriam as posições ocupadas por um móvel qualquer, um corpo qualquer, nos instantes T1, T2, T3 e T4. Tá? A linha que contém esses pontos todos é o que nós chamamos de trajetória. Então, tem aqui, quando o cara sai dessa posição e vem para essa, ele está descrevendo um movimento nessa trajetória. Ok? E aqui eu tenho uma representação numérica. Uma estrada tem um marco zero dela, ou seja, onde a estrada começa. Ali eu coloco o quilômetro zero da estrada. Esse ponto A está a 10 quilômetros do marco zero e o ponto B está a 20 quilômetros do marco zero. Nós costumamos representar posição pela letra S. A posição do marco zero é a posição inicial, eu chamo de S0. A posição no ponto B é SA, no ponto A é SA, no ponto B é SB. E as distâncias entre A e B, por exemplo, a gente representa pela letra delta do alfabeto grego, S. Delta significa valor final, o valor depois de um certo tempo, menos o valor inicial. Então, SB menos SA. Nesse exemplo, o SB vale 20, o SA vale 10. Então, a distância entre A e B é igual a 10 quilômetros. Tá? Há uma pequena confusão entre distância percorrida e deslocamento. A gente chama isso aqui de deslocamento. Nesse exemplo, o deslocamento é igual à distância. Por quê?
o corpo aqui está indo do ponto A ao ponto B diretamente, sem ter nenhum retorno. Agora, imagine que o cara sai do ponto A, vá até o ponto B e depois retorne ao marco zero. Qual seria a posição final dele? Vou chamar de posição final aqui. A posição final dele seria 0. Qual seria a posição inicial dele? A posição inicial dele seria o SA, que é igual a 10. Então, nesse caso, o ΔS, que a gente chama de deslocamento, o quanto ele se deslocou do início ao fim, seria posição final é 0, menos 10. Isso é igual a menos 10 km. Quer dizer, ele partiu daqui e andou 10 km para trás, por isso aparece o sinal, um sinal negativo. Agora, a distância percorrida vai ser a mesma? Não, não vai ser. Porque quando ele sai do ponto A, ele vai até o ponto B, ele anda 20, ele anda 10, né? 10 quilômetros. Depois ele volta para o ponto zero. Ele volta quantos quilômetros? 20 quilômetros. Então, a distância percorrida nesse caso é 30 quilômetros. Tá? Quando o movimento é feito numa única direção e sentido, a gente vai entender isso um pouquinho mais tarde, o deslocamento e a distância percorrida são iguais. Agora, se ele for e voltar, ou ainda, se a trajetória for uma trajetória fechada, o cara sai desse ponto aqui, anda e depois retorna para o ponto de partida, existe uma diferença entre distância e deslocamento que a gente vai ter que considerar quando for analisar o movimento. Tá? Não é uma grande complicação, mas a gente vai ter que discutir um pouco isso mais no futuro. Outro conceito fundamental é o conceito de referencial. Referencial é um sistema de pontos em relação aos quais a gente avalia, a gente analisa se um corpo está em movimento ou repouso, se ele está parado. E mais ainda, o corpo pode estar em movimento com trajetórias diferentes. Né? O corpo pode estar andando em linha reta, ele pode estar fazendo uma curva. Eu posso ter trajetórias bem genéricas, como essa aqui, por exemplo. Então, o referencial ele vai me dar essas informações. Esse texto todo eu estou tirando do Ramalho, tá? Se vocês acompanharem, é interessante que vocês leiam o livro, até para poder se acostumar. Não é um livro dos mais fáceis, mas ele é muito bem explicado. E aí as dúvidas você me trazem e eu tento ajudar. Ele está colocando aqui que o corpo, em relação ao corpo, ou pontos, em relação ao qual identificamos se o corpo está em movimento ou em repouso. Ele é chamado de referencial ou sistema de referência. Tá? Um ponto material está em movimento em relação a esse referencial quando sua posição varia no decurso do tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto A. Se eu me afasto desse ponto A, eu estou em movimento em relação a ele. Se eu estou parado, a distância entre os dois pontos é constante, é sempre a mesma, eu não estou em movimento. Tá? Ele está dizendo isso nesses dois trechos aqui. Um ponto material está em repouso em relação a determinado referencial, quando sua posição nesse referencial não varia no decurso do tempo. No próximo vídeo eu vou continuar com as definições, com os conceitos fundamentais.